E aí, cachorreiros e gateiros, por acaso você já teve uma intuição do que você deveria fazer com seu pet? Aquela vozinha que vai bem no fundo do seu coração do que é melhor para ele? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou Luísa Cervenka, terapeuta comportamental de cães e gatos, e hoje a gente vai falar sobre aquelas vozinhas, aquelas coisinhas que ficam ali atrás da nossa orelha, aquela vontade de fazer alguma coisa pelo nosso pet, alguma coisa que a gente acha que não tá certo e a gente acaba deixando de fazer e no fundo aquilo era melhor. Você já passou por isso? Já teve aquela vozinha lá no fundo falando, ai, melhor não, mas mesmo assim você foi e fez? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para ser avisado do próximo vídeo e deixa aquele like que a gente adora. A Aurora está aqui comigo neste vídeo para falarmos sobre muitas vezes a gente pesca alguma coisa no ar, a gente percebe que alguma coisa não tá certo, mas daí a gente fala, ah, não, deixa para depois, ou a gente tem algum insight, alguma ideia que parece ser muito bizarra, mas que muitas vezes ajuda o nosso pet. Independentemente se você for pai ou mãe de pet, é possível ter essas observações que muitas vezes fogem do comum e que muitas vezes a gente fica com receio de levar aquilo em consideração. É claro que antes de qualquer coisa, a gente deve levar o nosso pet ao médico veterinário, não medicar em casa e nem inventar poções mágicas, receitas caseiras para curar o que o cachorro tem. Mas isso não quer dizer que a gente não possa aliar o que o veterinário faz com algumas coisinhas que a gente pode perceber em casa. Por exemplo, a forma de dar uma medicação. Ah, mas meu pet adora iogurte. O que será que acontece se eu colocar a medicação no iogurte? Isso é uma intuição. Você conhece o seu cachorro e por isso você consegue entender melhor o que funcionaria muito bem com ele. Será que a intuição não é exatamente o fato de você conhecer muito bem o seu pet? Os veterinários e nós comportamentalistas indicamos coisas como se todos os cachorros ou todos os gatos fossem mais ou menos iguais. Isso não quer dizer que a gente passa a receita de bolo, mas sim que quem vai entender exatamente qual é o comportamento específico de cada momento do seu cachorro é você. Você vai compreender, você conhece muito bem o comportamento do seu cachorro. Se você não conhece, deveria conhecer, então observe mais seu cachorro ou o seu gato. Por exemplo, o Félix, o meu gato preto, ele ficou com bronquite esses dias por conta do frio. É claro que eu passei com ele no médico veterinário, ele foi medicado, fez vários exames, mas eu percebi que ele estava sentindo muito frio dentro de casa, mesmo com cobertores, ele ficava com a orelha gelada, ele ficava todo encorujadinho. Daí então eu tive a ideia de ligar o ar quente que eu tenho em casa, não é o aquecedor, é o ar quente, tipo ar condicionado, só que ar quente, e daí eu deixei ligado por um bom tempo. Enquanto o ar quente estava ligado, o Félix ficava ali na região do sofá onde estava quentinho. Quando eu desligava, ele ia para debaixo das cobertas na minha cama. E no meio da noite, muitas vezes eu acordava com ele espirrando. Foi então que eu percebi que o calor realmente trazia mais conforto para ele e passei a deixar o ar quente ligado por mais tempo. A nossa maior preocupação é que essa gripe, essa bronquite evoluísse para uma pneumonia, o que graças a Deus não aconteceu. Não só graças a Deus, mas também a minha intuição, o meu insight, a minha observação de que o Félix estava sentindo muito frio e o ar quente poderia ajudar no conforto dele e principalmente para ele não piorar. No caso da Aurora, ela precisa comer 3 vezes ao dia, mas ninguém nunca disse, olha, precisa ser às 7 horas da manhã, às 13 horas e depois às 21 horas. Não existe um horário preciso. Mas como eu conheço ela muito bem, eu comecei a tentar esses horários e perceber não só quando ela já estava com fome, mas principalmente qual era o limite que ela tinha de tempo sem se alimentar, sem passar mal. Então eu comecei a observar isso e entender quando que eu tinha que dar mais comida, menos comida, dentro daquela quantidade prescrita pelo médico veterinário. Mas eu percebo que na hora do almoço eu tenho que dar menos ração, de manhã mais ração e à noite mais ração. Então eu porciono melhor isso e eu sei exatamente os horários que ela se sente mais confortável. É isso que eu chamo de intuição. Muitas vezes eu chego na casa dos tutores e eles me falam, Luísa, eu contratei um adestrador, mas ele usa um enforcador ou ele usa uma metodologia punitiva e eu não me sinto confortável. E daí eu pergunto, mas por que mesmo assim você utiliza? Ah, porque eu contratei o profissional e ele disse que aquilo era o melhor. Mas lá no fundo eu sabia que eu não estava fazendo bem pro cachorro. Essa é a intuição, porque a gente conhece o nosso cachorro, a gente sabe dizer muito bem quando que ele tá confortável
ou não, quando ele tá feliz ou quando ele tá angustiado, exatamente porque a gente observa muito. Não tô dizendo que a gente não deve levar em consideração o que os profissionais falam, mas que muitas vezes a gente tem que questionar esses profissionais dentro da nossa intuição. Então, se você contratou um profissional do comportamento que você não está confiando, que você não está se sentindo confortável, que a sua intuição diz que alguma coisa não tá certa, questione o profissional. É a melhor coisa que você faz para entender se é uma intuição ou se é medo. Será que o medo pode gerar uma intuição? Será que a gente pode confundir intuição com medo? Foi isso que aconteceu com uma cliente que eu atendi há pouco tempo. Ela tinha uma intuição que o cachorro não deveria passar por um procedimento. Conversando com ela mais a fundo, comecei a questionar de onde vinha essa intuição, por que isso acontecia, e dela me explicou que ela já tinha tido uma perda recente. Então, na verdade, não era uma intuição e sim um medo. Não era pelo simples fato dela conhecer muito bem o cachorro dela que ela tinha uma sensação lá no fundo do coração que aquilo poderia não ser muito bom para o cachorro, mas sim porque ela tinha medo de perder mais uma vez como ela já tinha perdido. Então a gente precisa entender o que é intuição e o que é medo. Por exemplo, Luísa, eu não quero passear com meu cachorro naquela rua porque eu tenho a intuição de que não vai dar certo. Será que você não teve uma experiência anterior que te gerou essa intuição? Será que isso não é medo de passear naquele local e de repente ter um cachorro como já houve uma vez? Não tô dizendo que você tem que ir contra o que você tá achando ou sentindo, mas a gente precisa balizar, entender o que é intuição e o que é medo. E se realmente é intuição, se você tá sentindo lá no fundo do seu coração de que aquela situação não é ideal para o seu pet, talvez seja melhor você fazer diferente. Se foi prescrito por um profissional, questione esse profissional. Será que isso é melhor mesmo para o seu pet? Agora, a parte mais difícil é quando essa intuição envolve a saúde. Por exemplo, algumas vezes a Aurora passou mal, eu levei ao médico veterinário e chegando lá foram feitos diversos exames e falado: Luísa, a Aurora não tem nada. Volta para casa ou busca um profissional, um neurologista, porque deve ser alguma coisa neurológica no caso dela. É claro que eu busquei um neurologista, fiz todos os exames como recomendado, mas eu percebi que tinha alguma coisa na barriga dela, alguma coisa estranha, alguns barulhos, e ela parecia incomodada. Foi então que eu procurei uma veterinária especialista em gastro, para entender exatamente o que estava acontecendo. Ela pediu outros exames, analisou diversos parâmetros, e daí a gente percebeu que a Aurora tem uma sensibilidade gastrointestinal muito grande. Ela passou medicação, passou uma alimentação nova e pronto, resolvido. Será que se eu não tivesse ouvido essa minha intuição de que alguma coisa não estava bem com a barriga da Aurora, eu teria conseguido tirar aquele desconforto dela? Não tô dizendo que os veterinários que atenderam ela eram ruins, muito pelo contrário, são ótimos profissionais, mas tem coisas que a gente só percebe quando a gente tá o tempo inteiro com o pet. Muitas vezes os veterinários eles vão ver aquele momento, um retrato, uma foto muito específica do momento do que o pet tá passando. Mas a gente tá o tempo inteiro com essas coisinhas fofinhas e a gente consegue perceber coisas que muitas vezes eles não verificam. Por exemplo, um barulho horroroso, parecia que tinha um alien na barriga da Aurora e ela acabava tendo umas flatulências, uns peidinhos por aí. Mas agora tá tudo resolvido, ela tá super bem, com a alimentação adequada, com a medicação, exatamente porque eu segui minha intuição. Mas e aí? Qual a intuição que você teve que você não seguiu ou a intuição que você teve e você seguiu? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Até a próxima!